Olá, terceiro ano, mais um exercício do módulo 28, Estatística 2, último módulo da frente 113, tá? É o exercício 545. 545. Bom, sejam alfa e beta pertencentes aos reais. O valor do desvio padrão, de modo que o conjunto de dados ordenados, aí você tem um conjunto ali numérico e está faltando a encontrar dois números ali, né? O A e o B. Então, o valor do desvio padrão, de modo que esse conjunto tenha média e mediana igual a 24. Média e mediana iguais a 24. O que eu tenho que fazer? Encontrar esses números A e B. Só depois que eu encontrar esses números é que eu vou conseguir calcular o desvio padrão. Tá? E aí eu vou explicar aqui como faz isso. Tá? É muito simplesinho. Dá um pouquinho de trabalho, mas é simples. Bom, se a média e a mediana são iguais a 24, e eu tenho esses números aí, 14, 17, 22, A, B e 37. São seis números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha mediana vai ficar entre o 22 e o A. É a média aritmética entre esses dois números. Olha que simples, hein? Mediana igual a 24. Então, eu tenho 22 mais A dividido por 2 igual a 24. Isolando o A, eu chego que o A vale 26. Já vou fazer direto aqui. A vale 26. 48 menos 22 dá 26 mesmo, bicho. Ok. Eu achei o A. Agora, usando a ideia da média, eu acho o B, porque é uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Média é o quê? Soma dividido pelo total de elementos, né? A minha média também dará 24. E eu tenho 14 mais 17 mais 22, mais o 26 que eu já encontrei, mais o B, mais o 37, dividido por 3, 6. Tá aqui bonitinho. Fazendo as contas, o B isolando o B ali, que é uma equaçãozinha do primeiro grau, o B dá 28. Pronto, achei os elementos, já achei os números. Agora eu tenho que calcular o desvio padrão desses números, né? Desvio padrão, o que é o desvio padrão? É a distribuição que esses números têm em relação à média. A gente compara os seus elementos, os números que você tem, com a média, para saber se há muita divergência ali, né? Por exemplo, se você tem valores muito extremos, né, para baixo ou para cima, o desvio padrão, ele mostra para você se esses dados são ali coerentes e tal, próximos um do outro, ou se há muita discrepância. Né? Para isso que serve o desvio padrão, tá? Então, vamos analisar aqui o desvio padrão desses números. Desvio padrão, ele tem uma formulinha que é o seguinte, é só fazer a soma, não assustem com isso aqui que é muito simples, soma de cada um dos seus números, do seu conjunto, soma não, é a soma desse aqui da subtração, né, da diferença de cada um desses elementos com o valor da média, que eu vou chamar de x com um tracinho em cima, tá? Esse x com um tracinho em cima é a média. Então, cada um dos números que eu tenho, menos a sua média, ao quadrado. Normalmente, a gente coloca, não entre parênteses, mas coloca em módulo. Por quê? Porque o cálculo da variância não é ao quadrado. Então, a gente precisa fazer essa subtração do elemento com a média em módulo para ele sair positivo. Mas como aqui o desvio padrão eleva ao quadrado, então esse número necessariamente será positivo. Então, a gente não precisa trabalhar com o módulo, tá bom? Mas se fosse a variância, seria, ao invés do parênteses aqui, seria em módulo, tá? Então, essa soma aqui vai ser dividido por 2, ou melhor, dividido por 2, não sei onde tirei aqui de 2.
vai ser dividido pelo total de elementos que você tem, né? O x ali é o seu elemento. E aí, então, você vai dividir pelo total. E extrair a raiz dele. Essa é a formulinha. Na prática, isso é muito simples, tá? Nem memorizo muito isso aqui, porque é simples. Você pega lá, eu tenho meu primeiro número, é o 14. Então, eu tenho 14 menos a minha média, que é 24, ao quadrado. Mais, por isso que tem o símbolo da soma aqui, ó. Mais o outro número, 17 menos a média, que é 24, elevado ao quadrado. Mais o outro número, que é o 22, menos a média, que é 24, elevado ao quadrado. Mais o outro número, 26, menos a média, que é 24, elevado ao quadrado. Mais, vou pôr aqui embaixo. O outro número é o b, que é o 28, menos a média, que é 24, elevado ao quadrado, mais o último número, que é o 37, menos 24, elevado ao quadrado, e tudo isso aqui dividido por 6, e bota para dentro da raiz, porque você tem que extrair a raiz de tudo isso depois. Ok. 14 menos 24. Daria menos 10, como está elevado ao quadrado, vai ficar positivo, entendeu? A variância, você já tiraria em módulo aqui para ficar 10 positivo, tá? Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Nós vamos ver em alguns exercícios também. Então, 14 menos 24 dá menos 10, ao quadrado dá 100. Mais 17 menos 24 dá 7, ao quadrado dá 49. Mais 22 menos 24 dá menos 2, ao quadrado dá 4. Mais 26 menos 24 ao quadrado também dá 4. Mais 28 menos 24 dá 4, ao quadrado dá 16. E 37 menos 24 dá 13. 13 ao quadrado dá 169. Isso tudo sobre 6. E vamos ter que extrair a raiz quadrada dele. 10, 100 mais 49, mais 4, mais 4, mais 16, mais 169, dá 342 sobre 6. Temos que tirar a raiz quadrada dele. 342 dividido por 6 dá 57. Portanto, o desvio padrão é raiz de 57. Então, vamos retomar isso aqui, ó. Só para a gente ficar claro aqui, quem não entendeu. Ele deu o conjunto com aqueles números e nós tínhamos que encontrar o A e o B. Ok, usando a ideia de média e mediana, encontramos esses números. Temos então o meu conjunto inteiro. Ele pediu para calcular o desvio padrão. O desvio padrão é a soma da diferença entre cada um desses números com a média e eleva ao quadrado, dividido pelo total de elementos que eu tenho. Ok, então foi isso que eu fiz. Montei ali a diferença entre cada um deles, elevei ao quadrado, calculei bonitinho, tá aí. No final ficou apenas raiz quadrada de 57. Esse é o valor do desvio padrão e a minha alternativa é a alternativa D de dado. Alternativa D de dado. Espero que tenham entendido. Até o próximo exercício.